eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Você está no canal Arqueologia Alternativa. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreve. Hoje é mais um vídeo de estudo do concurso do IFAM, vídeo número 21, sobre a recomendação de Paris, que foi publicada em 2003 pela Unesco. Bem, assim como a nossa legislação apresentada ontem, né, que foi o decreto 3551 de 2000, que era sobre o patrimônio imaterial, a recomendação de Paris também é a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que foi redigido na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, doravante denominada Unesco, em sua 32ª sessão em Paris. E o que esta recomendação de Paris 2003 nos traz de informações? Ela começa citando outros documentos, que são eles: a recomendação da Unesco sobre a salvaguarda e cultura da cultura tradicional e popular de 1989. Ela cita também lá no início a Declaração da Unesco sobre a Diversidade Cultural de 2001 e ela fala da Declaração de Istambul de 2002. Mas o próprio documento diz que nenhuma dessas cartas, nenhuma dessas recomendações são suficientes para tratar da questão da salvaguarda do patrimônio imaterial. E por isso a convenção, né, a recomendação de Paris, foi escrita com essa preocupação. Achei interessante também que logo lá no início eles colocam considerando a profunda interdependência que existe entre o patrimônio cultural imaterial e patrimônio cultural e natural. Então, no vídeo de ontem eu falei um pouquinho sobre isso, que às vezes fica difícil você separar o patrimônio imaterial do material, porque eles são interdependentes. O patrimônio imaterial tem a sua materialidade, assim como o patrimônio material tem a sua imaterialidade, embora nem sempre a gente frise ou faça reflexões a respeito dessas questões. Outra questão que o documento também coloca lá no início é que os processos de globalização e transformação social faz com que o patrimônio cultural imaterial sofra graves riscos de deterioração, desaparecimento, destruição, em particular por falta de meios de salvaguarda. Eu, inclusive, estava discutindo com um colega nosso aqui, arqueólogo, o João Barreira, que é lá de Portugal, que nos assiste, sobre a fragilidade do patrimônio imaterial. E muitas vezes não se pensa nisso. Um impacto em uma comunidade pode causar uma perda para sempre de uma determinada festa, uma manifestação cultural. No Brasil tem muito no interior ainda, e nas capitais, as rezas, esses costumes mais populares. No vídeo de ontem eu comentei sobre as parteiras, esse saber, esse conhecimento com o tempo e com a globalização e as transformações sociais, esses saberes vão se perdendo. O ofício da parteira mesmo é um que está se perdendo, as mulheres vão ter os filhos no hospital e todo um saber, né, é considerado menos higiênico, menos saudável, menos uma série de coisas, e a saúde vai colocando uma série de regras que vai impedindo, né, e as transformações sociais, né, do que a gente tem hoje, como o desenvolvimento da ciência, uma série de coisas, vai colocando esses saberes como secundários, aí as pessoas vão deixando de usar as ervas para se curar, e todos esses saberes vão se perdendo com as transformações sociais e a globalização que a gente tem nos nossos tempos. Então, por conta disso, esses patrimônios, eles são muito frágeis, o patrimônio imaterial é muito frágil, e ao mesmo tempo é muito forte. Vou dizer por quê? Porque ele é passado de pai para filho. Então, muitas vezes uma coisa não é mais praticada, então esse patrimônio existe, mas ele está deteriorado. Só que os filhos, os netos, têm conhecimento disso, de que os pais e os avós participaram. E aí, essa fala, essa conversa, na oralidade, algumas coisas ainda se preservam. Muitas vezes não no fazer, mas na lembrança de que aquilo existia em muitas comunidades. Isso existe. E com um trabalho
atual, né, e de pessoas sensíveis, se começa a existir um diálogo entre os mais jovens e os mais velhos, e algumas práticas são retomadas. Graças a Deus isso também existe, mas infelizmente aí no meio do caminho a globalização faz muita coisa se perder, essa é a realidade. Outra coisa que o documento também coloca lá no início é que é importante preservar também as comunidades, e em especial os indígenas, o documento da Unesco diz isso. Por quê? Porque os grupos, em alguns casos, alguns indivíduos, eles desempenham um papel importante na produção, salvaguarda, manutenção e recriação do patrimônio cultural e material. Então, a preservação da comunidade, enquanto comunidade, ela é importante também, não só o bem, mas a comunidade, o modo de viver, digamos assim. Muitas vezes a gente pensa no empreendimento, às vezes o empreendimento cria um acesso passando bem pelo meio de uma comunidade. E aí você fala, qual o problema? Passou ali, mas passou ali, causou um impacto não só de poeira na casa das comunidades, ou muitas vezes de impedir um local de pasto para bicho, ou um local que era usado pela comunidade para plantio, mas também vai impedindo uma série de práticas culturais que essa comunidade tinha, simplesmente porque se criou um acesso que corta a comunidade ali no meio, coloca uma iluminação onde antes não tinha, e aí por exemplo, uma procissão que passava naquele lugar tem que desviar o caminho, e aí você pensa que impacto zero, e não, o impacto é grande sobre a comunidade, não só no que a gente pensa, na questão ambiental, na questão de saúde, mas também e principalmente na questão cultural. Bom, vamos lá ao que a Unesco considera como patrimônio cultural imaterial. Nós vimos ontem que o decreto 3551 de 2000, ele cria uns livros. Aqui na Unesco não existe bem isso da criação dos livros. O que ele fala lá no início? Então, para os fins da presente convenção, entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial que se transmite de geração em geração é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, da sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e do desenvolvimento sustentável. A gente vê aí, né, na legislação brasileira, a gente tem os livros de registro, a instituição, que aliás foi criado 3 anos antes da publicação da Recomendação de Paris 2003, o decreto 3551 nacional brasileiro é do ano 2000. E aí lá nos livros, ele divide o registro, se chama Registro de Bens e Materiais, em 4 livros, que são o livro dos saberes, o livro das celebrações, o livro das formas de expressão e o livro dos lugares. Então, 4 livros aí na nossa legislação brasileira, lembrando que nós estamos estudando para um concurso e muitas vezes em algumas perguntas se faz relação entre uma legislação e outra, já que as duas tratam da mesma temática, né, que é o patrimônio imaterial. Uma em âmbito nacional e a outra em âmbito internacional, é interessante compreender onde elas se parecem e onde elas se diferenciam. No item 2 do artigo 1º da Convenção, ele vai definir como se manifesta esse patrimônio cultural imaterial. Então, ele vai falar tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial.
B, expressões artísticas. C, celebrações, práticas sociais, rituais e atos festivos. D, conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo. E E, técnicas artesanais tradicionais. A gente vai ver que isso dialoga com a nossa legislação nacional, uma coisa não contradiz a outra. Aliás, eu acho que a nossa divisão ficou até mais, digamos, didática do que a divisão aqui da Unesco em termos de registro, ficaria um pouco confuso. Se a nossa, na hora que você vai fazer um registro, a gente já, opa, para, isso aqui é forma de expressão ou é um saber, imagina da forma como está colocado aqui pelo documento da Unesco, mas enfim, é só uma colocação pessoal aqui. Outra coisa interessante dessa legislação, ainda no artigo 1º da Recomendação de Paris, ele vai dizer que, no item 3, sobre as medidas de salvaguarda. E aí essa questão das medidas de salvaguarda, elas são assim bem delicadas, ela traz uns verbos, né? Deixa eu ler para vocês. Identificação, documentação, investigação, preservação, proteção, promoção, colocado em letras maiúsculas, valorização e transmissão por meio da educação formal e não formal. Gente, isso aqui é uma coisa muito delicadinha, né? Porque quando a gente fala de salvaguarda de um patrimônio material, você fez lá o tombamento, né? Registrou, trabalhou com, se o bem precisa de um restauro, faz um restauro. Se é um bem arqueológico, ele vai ser acondicionado com todas as regras dentro de um museu. Se trabalha com educação patrimonial, a coisa é assim, aparentemente mais clara. Agora, quando eu tô falando de um patrimônio que é imaterial, intangível, impalpável, como eu faço para salvaguardar isso? E aí a lei traz todos esses verbos, mas a gente estudando profundamente, quando eu tive que trabalhar com isso, eu achei isso extremamente difícil, porque embora eu seja apaixonada por antropologia, a minha formação não é de antropóloga, é de historiadora, e aí eu ficava, assim, acho de muita responsabilidade você dizer a respeito de um bem patrimonial, se ele está preservado, deteriorado, se é muito, se é pouco, se é médio, em que nível determinado empreendimento vai impactar esse bem, muito, pouco, médio, é de uma responsabilidade imensa. Eu, pelo menos, senti esse peso nas minhas costas quando tive que fazer tal coisa. Não sei vocês o que sentem, coloquem aqui já nos seus comentários. Se você teve que fazer um levantamento de bem, um inventário, trabalhou com isso, ou teve que registrar mesmo um bem imaterial, conta aí a sua experiência como foi. Eu acho de uma responsabilidade imensa. E aí, cada um desses verbos, ele demanda ações. Então, o que é identificar? O que é você documentar? Tudo bem, aí tá mais claro, né? Eu vou tirar foto, vou entrevistar pessoas, vou montar vídeos, vou fazer em pasta, vou descrever tudo. E a legislação brasileira, aquele livro lá de inventários que eu comentei no vídeo de ontem, ele dá muitas luzes a respeito da documentação. É bem interessante, leiam ele tá lá na descrição do vídeo de ontem, do decreto 3551 de 2000. Investigação, aí a gente começa a ir para verbos mais complicados. O que é preservação em relação ao patrimônio cultural e material? O que é proteção em relação ao patrimônio cultural e material? O que é promoção? Tudo bem, vou divulgar, vou levar de volta para a comunidade. Se eu montei um vídeo, um documentário, vou colocar as pessoas em roda, vou discutir, mas é só isso? O que mais? Isso é o que vem na minha mente e na sua. O que vem? Comenta aqui comigo. Comenta aqui embaixo nesse vídeo o que vem na sua mente quando você pensa em promoção do patrimônio cultural e material, valorização. E aí a transmissão por meio da educação formal e não formal. A não formal a gente vai fazer a reunião lá com os grupos, com as comunidades, vai conversar com as pessoas, isso dentro da educação formal. Será que só uma palestrinha com aluno dá conta disso? Gente, palestrinha com aluno é uma coisa assim que muito me incomoda. Mas um dia a gente pode discutir sobre isso mais a fundo em outros vídeos. Mas assim, uma ação pontual lá na escola, não entenda isso como uma ação de transmissão por meio da educação formal, tá? A meu ver, aí na formação Cris Educadora Pedagoga, é muito mais que isso. E a gente pode discutir isso também aqui nos comentários, se você quiser, ou em outros vídeos você vai colocando aí a sua opinião.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Diz aqui pra mim pra qual curso você vai se inscrever. Gostaria de ter um curso com a Cris online? A gente tá pensando nisso. Outro dia alguém propôs isso aqui no canal, uma pessoa em um dos vídeos. Nossa equipe de repente tá pensando. Coloca aí se você gostaria de fazer uma super revisão aí de tudo que a gente vem falando e se aprofundar em alguns termos e assuntos que eu não falei, né, porque eu não falei de tudo, estou falando de algumas coisas, mas coloca aí sua opinião também. E continua nos acompanhando, boa prova para vocês e até a próxima!